Round 1, fight! Vem sempre também, né, Benê? Grande time também. Não Em só 2010, 2010. Não só Era o o Santos. Coutinho? Era Coutinho. Que ainda não fez gol diante do Botafogo após a Cara, volta. eu ia lá, Sempre foi a primeira vez, Pedro? Sempre tem. eu ia lá dar Mas uma eu tô moral. contigo, eu tô contigo. Isso é falso. Você precisa ganhar, cara, porque senão... Ai. A briga Botafogo e Mirassol para quem vai chegar no Brasileirão é difícil. Aí o Pedrosa é muito traíro, Ferranquinho. Ah, Só ele, traíra né? não. Eu tô Não, falando. só o Pedrosa, né? Traíra não. É uma Eu ia coisa... aí falar com você pra dar uma moral pro seu time, pra coisar o time dele, mas já mudei de ideia. Mas eu tô Você te já dando me moral, irritou. eu tô dizendo que o Botafogo é candidato a título brasileiro. Eu tô falando mentira, Pedro? É ou não é? Pra mim é. Mas você vai de mim debochezinho também. com a minha cara. Tá o meu Botafogo amanhã, jogo de Copa do Brasil, gente, tá? Por isso que o clima tá quente aqui, tá? Porque alguém vai morrer na competição, ou eu ou o Pedrosa. Ou chora eu ou chora ele. Minha mãe sempre me ensinou, melhor chorar o Só outro. um vai tocar o sino. Só Só um vai tocar João o sino da Fernandinho quadra. ganhou o Brasileiro, Libertadores. Porra, não é Mas eu possível que não vai nunca chegar minha ganhei vez. a Copa do Brasil. Não é possível, deixa pra A nós. minha cara. vez? Calma aí, Pedrosa. Eu só quero que chegue minha vez. Pô, bota a música de novo. Sei, é o Diniz. É o Moura na zaga. Vai chamar o VT ou não vai? Tem VT? Porque senão eu vou dar meu recado agora. Não tem VT, mas eu vou falar um negócio aqui. Vamos falar. O Vasco pode contar com o retorno do Tietê e do Paulo Henrique. Aí o outro que pode também voltar é o Paulinho, tá? E aí o Cristo tá ali, já fechou o braço para mim. Aí o que aconteceu? Ele apresentou uma dor na lombar e ficou fora de 2 jogos, mas pode pintar como opção do Diniz na partida contra o Fogão. Lembrando aí que a gente já sabe, o Jair vai ficar fora por um longo tempo devido à grave lesão, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, já falamos aqui da situação clínica do Jair. Voltando pro assunto, fala o que tu queria falar. O calendário do futebol Ih, brasileiro começou. mudou, Começou. certo? Certo. O calendário do futebol brasileiro mudou e as semifinais da Copa do Brasil vão ser só depois do Brasileirão. Então, assim, se o Vasco passar, a chance aumenta. Se você tivesse cabelo, não era careca. A chance aumenta de quê, Pedrosa? Venê, essa Copa do Brasil está acessível. Ela está acessível. Obrigado, não precisava rir, Pedrosa. Se o Vasco passar do Botafogo, o que é muito difícil... Peraí, deixa eu gravar, porque quando eu ficar revoltado em casa, eu vou Não, ouvir. eu tô dando só uma informação para as pessoas. Se o Vasco passar do Botafogo, a chance aumenta. Você tá querendo dizer que eu sou o seu maior adversário dentre os outros? Cara, hoje o Botafogo é um dos times mais fortes da Copa do Brasil. Sem dúvida, porque eu olho O que é que você tá fazendo essa cara? Fluminense, Eu Bahia, não tô Corinthians. Você tá me botando pra nada? Ei, tem Cruzeiro ainda, cara. Tá, mas você tá me botando pra nada? Não. Eu não tô entendendo ele acreditando no título. calma aí, Pensei que era calma aí. ele falando que eu sou uma das maiores adversárias. Se o Vasco... Tem o Corinthians ainda. Porque o ponto é o seguinte, se o... Corinthians... Eu tenho mais medo do Corinthians do que do Botafogo. Eu sei. Mas muito mais. A questão é a seguinte, você tem a Copa do Brasil depois do Brasileirão, você foca só no Brasileiro, faz uma campanha decente, que é o que o Vasco tem que fazer, ficar lá entre os 10, digamos assim, quem sabe, se livrar do rebaixamento, é o mínimo, ainda mais com os reforços que o Fernando Diniz ganhou. E, cara, depois, meu camarada, é mata-mata, é São Januário lotado, é a torcida enlouquecendo. Sabe que o torcedor do Vasco não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não toma a água que ele tomou antes, não, hein, do programa. Senão... Você não pode falar desse título que tu não tem. É o que você falou? Esse título você não tem. Não tenho. Então, sonha Na minha devagar. vida. Sonha com o pé no Forte chão. rápido. E o Robert Renan e o Matheus França, jogam ou não jogam? Jogar, eles podem jogar. Ser titular, acho muito difícil. Quase Não, mas impossível. estão à disposição? Estão à Pronto. disposição. Na Relacionado. sua- Na minha vez, vez, o aqui, Cristo ó. fecha o braço. Esquece. Vem o CR7 pro Vasco, só pro jogo contra o Estão à Botafogo. disposição, É assim que Mas funciona. fica tranquilo, Matheus França nem é bom jogador. Não é bom. Nem se preparou com o Diniz nos últimos 10 dias. Vamos jogar o Botafogo na roda de conversa também, tá? Titular da seleção brasileira na derrota para a Bolívia, que era o sonho do Pedrosa, o Vitinho vai ser avaliado
para saber se terá condições de enfrentar o Vasco. Ah, Fernanda, ele é fã número 1 do Vitinho, torce pela carreira do rapaz, Sim. queria ver ele com a camisa da seleção? Não, ele só não quer ver o Vitinho enfrentando o Vasco. Então ele prefere que ele sirva a seleção brasileira para não ter condições físicas para enfrentar o Vasco da Gama. O meu Savalizo também retorna após defender a Venezuela, mas a sua utilização vai depender da estratégia da comissão técnica. O Savarino jogou bem menos minutos do que o Vitinho, né? O Savarino começa no banco. 30 Vitinho, minutos E no numas condições normais, né? Não na altitude. Exato, Vene. Eu acho que esse é o maior ponto. Porque o Vitinho joga numa altitude de 4.000 metros sendo titular. O Savarino começa no banco e não tinha altitude, né? Foi um jogo bem quente, bem pegado contra a Colômbia. Mas e foi um jogo até muito frustrante para a Venezuela, que o Savarino é da Venezuela, porque a Venezuela acabou não indo para a repescagem, né? Fernandinho, eu acho que é o nosso dever como jornalista a gente criticar sempre essa data FIFA fajuta que é aqui no futebol brasileiro, porque isso não ajuda de nada. A data FIFA ela acontece por quê? Para não prejudicar os clubes. Só que os clubes continuam sendo prejudicados. Eu acabei de mencionar o exemplo do Jean Lucas. O Bahia, muito prejudicado por conta disso. O Botafogo, muito prejudicado por conta disso. O Vasco também pode ficar prejudicado por conta do Pulmita Rodrigues, que é um jogador que pode ser um reserva imediato do PH, que não está vivendo o melhor momento fisicamente falando, porque vem de uma lesão. Então, assim, eu acho que o calendário brasileiro precisa ser revisto. O novo presidente da CBF chegou dizendo que vai fazer mudanças. Espero que ele pegue esses casos como exemplo, porque os clubes estão sendo prejudicados, sim. A gente mencionou Bahia, Botafogo, Vasco, entre outros clubes aí. Então, torcer, assim, brincadeiras à parte, torcer para que, de fato, os clubes não sejam prejudicados. E pode parecer uma bobeira para o torcedor que gosta de futebol e talvez não se aprofunde muito nesse assunto da questão física, da preparação física, o que se chama de microciclo, pensando num ciclo de esportivo da semana, um macrociclo pensando numa coisa maior. Quando você pensa num jogador que veio da seleção, pensou que o Vitinho, vamos lá, jogou tal hora ontem, e aí ele pega o avião, vem para cá, e aí ele joga amanhã. O ideal é ter um pouco mais de horas. Às vezes até, gente, pode parecer loucura até, mas 10 horas de descanso fazem toda a diferença. Às vezes a gente vê uns jogos aí 8 da noite, de domingo. Gente, que loucura! Mas às vezes 4 horas a mais de descanso na vida daqueles atletas fazem toda a diferença. Tem jogador que apresenta o desgaste 48 horas depois. Isso. Você sabe disso, não, você estudou isso. E esse controle de minutagem é importante. E o controle do descanso é muito mais. Não só do quanto você não vai jogar ou você vai jogar. É o quanto você vai descansar. Aí eu vou botar uma pulga atrás da tua orelha, que gosta de malhar e quer ficar fortona ou fortão. Você malha malhando e malha descansando. Sim. Que a tua fibra recupera quando você descansa, e não só quando você malha. Quando você malha, ela se destrói. Quando você descansa, ela recupera. E aí que faz o volume ali, que chama de hipertrofia. Então, o descanso ele é muito importante, não só para você que gosta de malhar, mas também para, obviamente, o atleta de alta performance. Então, talvez essa data FIFA ela ia ficar muito mais preciosa se tivesse um pouquinho mais de horas no pós-jogo. Qual o último jogo? Terça-feira? Dá um pouco mais de horas para o jogador poder descansar e poder servir o seu time, né? Que é o que acontece. E aí, por exemplo, o Botafogo agora, o Vitinho jogando 4.000 metros, titular, obviamente não, é muito forte falar obviamente. Provavelmente o cara vai estar desgastado, Pedrosa. Eu acho difícil ele começar o jogo. Ele falou ontem, inclusive. Ele falou, cara, eu tô sentindo alguns efeitos e tudo mais. Tô brincando aqui, mas é um absurdo, tá? Eu acho que, principalmente uma competição como a Copa do Brasil, um clássico entre Vasco e Botafogo, quartas de final, cara, é o tipo de jogo que você chama o futebol brasileiro, que o mundo inteiro deveria parar para assistir, principalmente depois da visibilidade que a gente ganhou na Copa do Mundo. O Botafogo esteve lá, inclusive. Então, quanto mais desfalques, pior o espetáculo. Quanto mais desfalques, pior para o nosso futebol. Agora, é uma coisa que a própria comissão vai ter que entender com o Vitinho, porque isso é muito termômetro de jogador. O Fabrício Bruno falou que estava tranquilaço ontem e deve jogar contra o Atlético Mineiro. O Vitinho, ele deve estar mais desgastado que é o normal. O Fabrício Bruno está tranquilaço é uma coisa completamente anormal. Uhum. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem que entender com o atleta, se ele está bem ou se ele está mal. Porque até mesmo, se for para colocar em campo desgastado, não vale a pena. É verdade. É melhor dar oportunidade para o Botafogo. E não dá para a gente, enquanto torcedor, não torcer para o Vitinho ter sido titular, que a gente está falando também da realização do cara dele, como um sonho de ser titular na seleção brasileira. Isso aí é uma coisa que dinheiro não compra. E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia, do Vene Casagrande, sobre Vasco da Gama e Botafogo pela Copa do Brasil. O jogo é decisivo, vai ser no estádio Newton Santos e o Vasco conta com retornos importantes
para esse jogo da Copa do Brasil, né? Retornos como, por exemplo, Paulo Henrique e Tietê. Ambos jogadores sentiram a parte muscular, porém, esse tempo aí que teve para a recuperação, de mais ou menos 10, 11 dias, foram fundamentais para que os jogadores estivessem 100% e à disposição do técnico Fernando Diniz. Já por parte do Botafogo, a dor de cabeça é gigantesca, principalmente por conta de Montoro, Savarino e também do Vitinho e Savarino em específico, por conta das seleções brasileira e venezuelana, respectivamente. O Vitinho atuou ali por mais ou menos 60 minutos, por aí mais ou menos. Já o Savarino por mais ou menos meia hora. Então, jogadores sentem basicamente ali a parte física. É um curto espaço de tempo. O jogo, por exemplo, do Brasil foi 8h30, então, tipo assim, 8h30, 9h30, 10h30. 10h30 terminou a partida, mais ou menos. Aí teve ali o retorno para o Brasil e tudo mais. Cara, pelo menos aí o Vitinho, né, vai ter uma recuperação de menos de 24 horas, ou aproximadamente ali 24 horas. Realmente... Não, é um pouquinho mais, na verdade, 24 horas a recuperação do Vitinho, né? Porque se foi 8h30 de hoje, bateria 24 horas, e aí seria quase ali menos de 48 horas, mais ou menos, né? Porque a viagem é cansativa, ele chega, tem que descansar, descansa muito mal, então o Botafogo ali vai ter um desfalque talvez importante, né? Porque a tendência é que o Vitinho não consiga atuar. Já em relação ao Vasco, né? Como eu falei com vocês, Jair está fora da temporada, ele rompeu o ligamento, mas de resto, o Vasco está completo para enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos. O jogo de ida foi 1-1 em São Januário e agora um placar de 1-0, por exemplo, classifica qualquer uma das equipes. Em caso de empate, aí sim, rapaz, o couro come, vai ser lá nas penalidades. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!